Pra te adorar foi que eu nasci. Quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor pra te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia, bom dia. Começando mais um Café Comunhão. Hoje nossa leitura e reflexão, Isaías capítulo 26. Esperamos que você possa estar conosco e compartilhando também esse vídeo com mais pessoas, dando o seu like, o seu joinha, se inscrevendo se ainda não é inscrito, ou então incentivando os outros a se inscreverem no canal. Vamos ser aí propagadores, divulgadores dessa leitura e reflexão da palavra. Estamos estudando o livro de Isaías, que é um livro profético, que nos fala sobre passado, presente e futuro. E nós estamos então olhando, ou vamos olhar hoje, aliás, o capítulo 26 de Isaías, né? Que nos fala sobre questões então que estão à frente do nosso tempo. Isaías evidentemente não tinha o conhecimento desse tempo nosso, dessas coisas, mas Deus revelou a ele todos esses acontecimentos, né? E isso foi deixado então para nós, para o nosso conhecimento e para o nosso alerta também, tá? Então nós temos aqui no capítulo 26 justamente informações sobre o nosso futuro, né? Não sabemos quanto tempo isso ainda demorará para acontecer, mas certo é que o Senhor ele é fiel, né, naquilo que ele promete, ele cumpre a sua palavra, suas promessas não falham em hipótese alguma. E no momento oportuno, né, no momento certo, tudo isso que ele diz aqui com certeza irá acontecer, tá bom? E aí nós temos duas possibilidades: ou você estará do lado daqueles que vão ver tudo isso acontecer e vão se regozijar com o Senhor, se alegrar, ou estará do outro lado em que verão tudo isso acontecer e sofrerão julgamento e dano, né, por causa da rebeldia e desobediência à palavra do Senhor. Então só essas duas possibilidades, não existe outra. Então você precisa definir de que lado você estará, ok? Muito bem, capítulo 26 então contém uma canção de louvor e ação de graças a Deus. O capítulo começa com uma declaração de confiança em Deus, né? Com o povo de Deus colocando a sua fé e sua esperança exatamente nele. E esse capítulo então continua descrevendo como Deus finalmente trará justiça e retidão. Em meio ao mundo de tanta injustiça, nós sabemos então que Deus ele tem prometido de que ele trará a esse mundo, a essa terra, justiça e retidão. Aquilo que muitas pessoas tanto almejam, verão um dia. E ele estabelecerá então essa justiça, essa retidão no seu reino, né? Do qual então nós seremos participantes. Então o capítulo também descreve como Deus proverá um lugar seguro para o seu povo, onde eles possam viver então em paz e sem medo. Esse povo que é dito aqui, agora olhando para o futuro, não é a nação propriamente de Israel, mas é o povo de Deus de todo o tempo e de todo lugar. Então, além da sua mensagem de louvor e ação de graças, né, Isaías 26, então, contém uma mensagem de advertência e de julgamento, né? O capítulo descreve como aqueles que rejeitam a Deus e seus caminhos acabarão então enfrentando julgamento e destruição, tá? Enquanto aqueles que confiam no Senhor serão salvos e serão então redimidos. O capítulo contém também uma promessa de bênção e de honras futuras, né, para o povo de Deus, com Deus sendo glorificado e honrado em toda a terra, tá? E finalmente então Isaías 26 serve como um lembrete para cada um de nós da importância da fé e da confiança em Deus, da esperança e redenção que ele oferece a todos que se voltam para ele com fé, tá?
Então, repetimos essa frase mais uma vez, aquilo que já dissemos anteriormente. Todos aqueles que confiam no Senhor, que colocam nele a sua esperança, serão, então, resgatados, redimidos, abençoados, né? Porque se voltaram para ele, e aí, então, terão a recompensa dessa sua atitude de obediência e de valorização de tudo aquilo que Deus fez em Jesus Cristo por cada um de nós na cruz do Calvário. Tá bom? Muito bem. Capítulo 26, vamos ler o texto bíblico e compartilhar a partir de então, onde ele diz o seguinte: naquele dia todos na terra de Judá entoarão esse cântico. Nossa cidade é forte, estamos cercados pelos muros da salvação de Deus. Então, naquele dia, o grande dia, né, retratado nos capítulos 24 e 25 de Isaías, que nós já vimos nos vídeos anteriores. Esse dia, então, será de angústia e de destruição para os ímpios, mas será um dia de alegria para os justos, tá? Então, esse capítulo é um cântico. Diz aí que entoarão esse cântico, né? Então, está falando sobre o cântico do capítulo 26. Nossa cidade é forte, estamos cercados pelos muros da salvação de Deus. Então, Deus é justamente o lugar de abrigo e de segurança deste povo. Então, esse capítulo fala sobre essa esperança e essa confiança do povo de Deus no seu Deus. Quando as dificuldades, então, inundarem a terra e Cristo estiver prestes a voltar para reinar, ele deixa bem claro de que todos entoarão, então, ou todos na terra de Judá entoarão esse cântico, né? Um cântico de salvação, tá? Ele diz que nossa cidade é forte. Então, nos dias de Isaías, essa cidade era a cidade de Jerusalém, a cidade que está, então, assentada sobre os montes, né? Senaqueribe, rei da Síria, ele tentou conquistar Jerusalém, mas não conseguiu porque Deus não permitiu. E Deus então fez de Jerusalém uma fortaleza e uma cidade, né, de salvação cujos muros eram intransponíveis. E ele usa essa figura para falar justamente da segurança que nós temos então em Deus, tá? Estamos então cercados pelos muros da salvação de Deus. Então Deus estará dando toda a proteção e toda a segurança àqueles que são seus. Abram os portões para os justos, deixem entrar os fiéis, né? Então, para os justos, Jerusalém é chamada de a cidade da justiça, a cidade fiel. Isso nós vimos lá em capítulo 1 de Isaías. Porque os seus participantes, eles serão justos e serão santos. Então, apenas os que são leais a Deus e os que os servem com fidelidade poderão então entrar pelas portas dessa cidade, tá? Deixem entrar os fiéis, ok? Tu guardarás em perfeita paz todos que em ti confiam, aqueles cujos propósitos estão firmes em ti. Então, todo cristão maduro está em paz com Deus, consigo mesmo e com o mundo ao seu redor, né? Então, problemas e agitação podem rodear o povo de Deus, contudo, esse povo ainda desfruta de calma e de paz de espírito, né? Mesmo diante de tantas adversidades. E essa paz interior se reflete então no semblante, se reflete no temperamento tranquilo, se reflete, né, na vida fervorosa, numa vida então dedicada ao Senhor a despeito das dificuldades. Então essa paz independe de condições, né, de paz no mundo, porque ela é algo que vem da habitação do Espírito, né, na vida e no coração de cada pessoa, tá? Confiem sempre no Senhor, pois o Senhor Deus é a rocha eterna. Então, o Senhor é a nossa rocha, em quem nós podemos confiar, em quem nós estamos alicerçados, estamos seguros. Toda casa que está alicerçada sobre a rocha não será abalada em hipótese alguma. Podem vir as tempestades que forem, e essa casa permanecerá de pé, porque ela está firmada na rocha. Ele humilha os orgulhosos, rebaixa a cidade arrogante e a lança ao pó. Essa cidade mencionada arrogante aqui provavelmente é a cidade da Babilônia, né? Que foi destruída, foi lançada ao pó, que foi envergonhada, que foi humilhada, tá? Tentaram, ou Nabucodonosor tentou se colocar como sendo alguém superior ao próprio Deus, mandou fazer uma estátua de ouro, né, para ser adorado.
E aí então Deus colocou aquela nação toda no pó, tá? Foi lançada, e provavelmente é sobre ela que o versículo está falando. Os pobres a pisoteiam e os necessitados caminham sobre ela, né? Todos aqueles que foram oprimidos, que foram então pisoteados, agora tem o outro lado da moeda. Os conquistadores agora, né, estão sendo conquistados. Aqueles que foram humilhados, aqueles que foram pisoteados, agora estão a pisar no pescoço dos seus inimigos. E esse pisar no pescoço era uma atitude muito antiga, né, muito usada no Oriente Antigo, quando então de subjugar os seus adversários, tá? Então o fiel, o povo de Deus, por muito tempo suportou a cruel opressão da Babilônia, mas os papéis agora se inverteram, tá? E eles agora não são mais propriedade dos babilônicos. Para os justos, porém, o caminho é reto. Tu, que ages com retidão, tornas plano o caminho adiante deles. Então, o Senhor então está aplanando o caminho daqueles que são seu povo, né? Que age com retidão, então terão seus caminhos aplanados. Senhor, ao seguir tuas justas decisões, depositamos em ti a nossa esperança. O desejo de nosso coração é glorificar o teu nome. Então, os justos anseiam por glorificar o nome do Senhor, né? Em se manifestar dessa forma em louvor, em gratidão diante do nosso Deus, tá? Glorificando e exaltando então o seu nome, porque os seus propósitos divinos, né, seus propósitos então estarão sendo realizados através do seu povo. À noite eu te procuro, ó Deus, pela manhã te busco de todo o coração, pois só quando vem julgar a terra as pessoas aprendem a justiça, tá? Então ele fala justamente que o ser humano, né, muitas vezes fecha os olhos para as coisas de Deus, e só quando o calo aperta e só quando a coisa realmente fica difícil é que muitas vezes eles buscam orientação e buscam a ajuda de Deus, né? Então, sem Deus sempre faltará algo no coração e na vida das pessoas desse mundo, né? E as pessoas muitas vezes só vão buscar direção e orientação de Deus quando realmente as coisas estão bem difíceis, tá? Então, quando há prejuízos muito grandes, quando há situação muito difícil, é que acabam buscando a ajuda de Deus. Tua bondade com os perversos não os leva a fazer o bem. Embora outros pratiquem a justiça, eles continuam a fazer o mal. Não levam em conta a majestade do Senhor. Então, a prosperidade não consegue obter o mesmo que a adversidade, né? Alguns não apreciam a bondade e nem aprendem nada com ela. Embora rodeados de uma atmosfera de bondade e de justiça, eles não correspondem, mas continuam agindo de forma injusta. Embora outros pratiquem a justiça, eles continuam a fazer o mal, diz o texto bíblico. Então, há aqueles que não querem aprender e não aprendem nunca, continuarão rebeldes e praticando o mal e distantes do Senhor, né? Então, nunca poderão dizer que não foram avisados, que Deus não teve misericórdia e graça, sendo dispensado a essas pessoas. Eles é que recusaram toda a orientação do Senhor, toda a ajuda do Senhor, e agora serão julgados por causa disso, e não podem dizer, em hipótese alguma, de que Deus está sendo injusto. Ó Senhor, eles não prestam atenção à tua mão levantada. Mostra-lhes teu zelo em defender teu povo. Então serão envergonhados. Que o fogo de tua ira consuma os teus inimigos, né? Então, a ira do Senhor, evidentemente, ele usa aqui a expressão de fogo, essa figura como de julgamento, então, sobre todos os seus inimigos, né? Porque eles não conseguem ver a mão estendida do Senhor sobre o seu povo, a sua graça, a sua misericórdia, ainda assim intentam mal contra o povo de Deus e só se afastam cada vez mais e só se dão mal com esse tipo de atitude, tá? Senhor, tu nos concederás paz, sim, tudo que realizamos vem de ti, né? Então tudo vem do Senhor. Deus trabalha constantemente por seu povo, né? E nunca contra o seu povo. Então as provas, muitas vezes, e as decepções que nós experimentamos não são para o nosso mal, mas são para o nosso benefício. São para que nós possamos realmente aprender a andar nos caminhos do Senhor. Ó Senhor, nosso Deus, outros senhores nos governaram, mas só a ti adoramos.
povo de Israel acabou aprendendo essa lição, né? Depois de muito tempo, depois de muitas cabeçadas, né? Pela sua vida, ok? Mas aprenderam que só o Senhor é Deus e que só Ele é um governante que realmente deve ser adorado, né? E que deve ser respeitado e que deve realmente as pessoas devem se prostrar diante dele, tá? Então, isso é muito importante. Durante muito tempo, o povo de Israel teve que se submeter ao controle de outros povos, outras nações, os egípcios, os assírios, outros povos, mas eles entenderam que é melhor se prostrar diante do Senhor e ser governado por Ele do que qualquer outro governante. Aqueles a quem servimos estão mortos, seus espíritos jamais voltarão a viver. Tu os atacaste e os destruíste. Há muito caíram no esquecimento, né? Então, os inimigos de Israel que buscaram destruir não foram todos mortos, tá? Isso aconteceu com o exército do egípcio, que morreu no Mar Vermelho, né? Isso aconteceu com os assírios, que foram também destruídos pelo Senhor. Então, todos eles tombaram, todos eles caíram, foram destruídos. E há muito, diz aqui, caíram no esquecimento, né? Não foram mais lembrados como grandes e poderosos impérios, tá? Ó Senhor, engrandeceste nosso povo, sim, tu nos tornaste grandes, expandiste nossas fronteiras e foste glorificado, tá? Então, em contraste com os outros povos que pereceram, o povo de Israel cresceu, né? Cresceu e cresceu e cresceu. E tem crescido todos os dias, em todos os sentidos, né? Um povo extremamente inteligente, um povo perspicaz, um povo que realmente tem vencido todas as suas batalhas, porque o Senhor tem sido com eles, tá? Evidentemente, aqueles que rejeitam o Senhor, que rejeitam o Messias, né? Eles terão o seu julgamento por causa disso. Mas nós estamos falando aqui de uma aliança que Deus fez com essa nação, e Ele cumpre a sua palavra, e Ele tem protegido essa nação, e por mais que tentem destruí-la, não vão conseguir, tá? Senhor, em angústia te buscamos, oramos sob o peso da tua disciplina, né? Então, eles buscaram a Deus como resultado da disciplina, do castigo que muitas vezes sofreram, tá? Das adversidades, da escravidão. Então, dificuldades estimulam a busca sincera de pessoas, então, ansiosas por livramento. A palavra do Senhor em Jeremias: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Então, no meio da angústia, muitas vezes, é o único momento em que pessoas realmente buscam o Senhor com sinceridade, e com certeza vão encontrá-lo e receberão, então, o livramento que precisam. Como uma mulher grávida que se contorce e grita de dor quando dá à luz, assim estávamos em tua presença, Senhor. Então, a comparação fala sobre a amargura e a angústia que eles tinham, né? Durante tanto tempo por se rebelarem contra o Senhor. Tiveram uma dolorosa experiência, né? Mas agora eles terão a sua sorte totalmente mudada, porque se apresentarão então diante do Senhor. Nós também nos contorcemos de dor intensa, mas nosso sofrimento em nada resultou. Não trouxemos salvação à terra, nem vida ao mundo. O povo de Israel, desde o princípio, o livro de Êxodo deixa claro de que esse povo foi criado para poder abençoar todas as famílias da terra. Eles não fizeram isso, não trouxeram salvação à terra, não trouxeram vida ao mundo. Pelo contrário, trouxeram muita desobediência, trouxeram, né, muitas coisas ruins com a sua atitude de rebeldia, tá? Então, em nada resultou aquele sofrimento para muitas pessoas. Mas para outros, esse sofrimento então trouxe, como vimos nos versículos anteriores, uma aproximação do Senhor. E é isso que nós vemos quando o povo então se volta novamente para o seu Deus, tá? Então isso é extremamente importante. Teus mortos, porém, viverão, seus corpos ressuscitarão. Aqueles que dormem na terra se levantarão e cantarão de alegria, pois tua luz que dá vida descerá como orvalho sobre teu povo no lugar dos mortos, né? Então, das experiências insatisfatórias, né? A atenção do profeta, então, é dirigida novamente para as alegrias gloriosas do futuro. Então, ele novamente sai da questão do presente e volta-se para o futuro, falando sobre aqueles que ressuscitarão.
então mesmo sem ter todo o conhecimento bíblico, evidentemente teológico, daquilo que estava dizendo, é claro aqui o texto em falar sobre a ressurreição dos mortos, né? Então, essa ressurreição será tanto no aspecto físico quanto também espiritual. A ressurreição do povo que se distanciou e que agora tem vida diante do Senhor, né? E a ressurreição daqueles que morreram e que tornarão a viver para estar para sempre na presença do Senhor, tá? Vá para casa, meu povo, e tranque as portas, esconda-se por um breve tempo, até que tenha passado a ira do Senhor. Isso aconteceu também, nós vimos lá no Egito, quando da última praga, né? Em que então todos os primogênitos foram mortos, eles deveriam ficar dentro das suas casas e deveriam no portal das suas casas ter o sangue do cordeiro, para que o anjo da morte não viesse a trazer então morte àquela casa, tá? Então, se tranque, esconda-se por um breve tempo, né? Até que a ira do Senhor passe, porque ela passará sobre toda a terra, e todos aqueles que não têm o selo do Espírito serão com certeza julgados e destruídos. Vejam, o Senhor vem dos céus para castigar. O texto é claro, o Senhor vem dos céus para castigar os habitantes da terra por seus pecados. A terra já não esconderá os que foram mortos, ela os mostrará para que todos os vejam. Então ele fala sobre o julgamento daqueles que morreram na sua desobediência. Então todos vão ver, todos saberão desse julgamento e dessa sentença que receberão por causa da sua desobediência. Naquele dia o Senhor tomará sua veloz e terrível espada e castigará o Leviatã, a serpente que se move com rapidez, a serpente que se enrola e se contorce. Ele matará o dragão do mar, né? Então ele fala sobre situações aqui do futuro que ele com certeza não tinha conhecimento, tá? Falando sobre a questão dessa serpente, falando sobre o dragão, né? O diabo, ele é comparado com a serpente, ele é comparado com o dragão. Então a palavra do Senhor no Novo Testamento fala sobre a destruição desse dragão, dessa serpente, né? Desse maligno que será totalmente então exterminado, ok? Bom, acabei pulando para o versículo 1 do capítulo 27, né? Por uma distração aqui, me desculpem, mas nós vemos então que realmente a justiça do Senhor, ela virá e prevalecerá sobre toda a terra, né? Cristo, que é o justo, ele tem a última palavra, e por meio da sua palavra, né, é que nós vemos então o quanto podemos confiar no Senhor e nessa sua palavra, o quanto nós podemos ter uma paz que é inabalável, uma fé que é inabalável, uma fé que é realmente baseada na certeza de que o Senhor, então, ele protege o seu povo como os muros que ele diz ali de Jerusalém, né? Que a realidade da justiça de Deus, ela se estabelecerá em toda a terra. Nós hoje não temos essa justiça, hoje nós passamos por momentos muito difíceis, nós desejamos ver essa justiça em todo o tempo, em todo lugar, com todas as pessoas, e nós não conseguimos ver isso, mas haverá um dia em que isso se estabelecerá por toda a terra, porque o justo juiz é que dominará e que reinará sobre toda a terra. É isso que cremos, esperamos que você creia também, através da palavra do Senhor. Que Deus possa abençoar o seu dia, que todos tenham um dia abençoado na presença do Senhor, que reflitam sobre essas palavras, e no nosso próximo vídeo estaremos falando então do capítulo 27 de Isaías, dando continuidade então a essas visões do futuro. Que Deus então possa abençoar grandemente a sua vida e que nós possamos juntos refletirmos então no próximo vídeo a respeito então desse futuro tão glorioso que o Senhor tem para aqueles que se colocam ao lado dele, né? Não contra ele, mas ao seu lado, porque é mau negócio estar do lado contrário, né, do povo de Deus. Deus, obrigado por essa manhã, obrigado pela tua palavra. Despede-nos com a tua paz, dá-nos um dia abençoado e que a paz do Senhor possa reinar em nosso coração, a despeito de toda e qualquer adversidade ao nosso redor. Que possamos, ó Deus, reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos e que assim o Senhor possa dirigir
ó Deus, de orientar as nossas vidas. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe, então, queridos, grandemente. E Deus permitindo, então, estaremos juntos no próximo vídeo, compartilhando o capítulo 27. Tá bom? Um forte abraço a todos vocês. Que Deus os abençoe e até o nosso próximo encontro. Pra te adorar.